Essa tarde vamos estar conversando com o Dr. Tiago Souza. O Dr. Tiago é especialista em genética e tem feito um grande trabalho para o criacionismo. Obrigado, Tiago, por aceitar esse convite e estar conosco no nosso simpósio. Olá, Dr. Marcos Natal, agradeço o convite para fazer parte desse simpósio. Olá, você também que nos está acompanhando esse simpósio. Hoje eu irei compartilhar com vocês um assunto que é bem atual. Irei falar sobre a origem das etnias e o racismo. Nós estamos vivendo num contexto um tanto conturbado, sabemos disso, onde questões raciais estão sendo discutidas e eu creio que esse tema seja bem propício. Atualmente, no mundo existem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Há muito tempo atrás, as pessoas pensavam que existiam grandes diferenças entre as etnias. No entanto, após o projeto Genoma, que teve sua conclusão em 2003, divulgação em 2005, nós sabemos que as diferenças entre as diversas etnias, entre as populações humanas, é muito pequena. Para você que nunca ouviu acerca desse projeto, o projeto Genoma, ele sequenciou todas as letras, vamos dizer assim, do genoma. Adenina, timina, citosina, guanina. Ao todo, 3 bilhões dessas letras foram decifradas e hoje nós sabemos a informação por detrás das nossas proteínas, das nossas moléculas, o DNA. Nós sabemos a sequência do DNA humano, do genoma humano. E a partir disso, na era pós-genômica, nós percebemos que as diferenças são muito pequenas. Nós temos basicamente 0,2% de diferença entre um indivíduo e outro. E as diferenças relacionadas a características que nós julgamos como sendo muito significativas, como cor da pele, cor dos cabelos, outras características relacionadas a etnias também, as diferenças étnicas, elas representam 0,012% do nosso genoma, ou seja, uma variação muito pequena. Todos nós somos muito iguais. E a pergunta que surge é, como mesmo sabendo disso, mesmo com os avanços científicos, como ideias racistas, eugenistas continuam ainda a se proliferar no mundo de hoje? É interessante porque nós vamos agora fazer uma breve viagem histórica para verificar algumas ideologias, algumas teorias que podem ter fomentado no passado algumas ideias que perpetuam até hoje. Eu gostaria de convidar você que está acompanhando para voltar um pouquinho comigo no tempo e lá no século 20 e 19, inicialmente, quando surge no século 19 a teoria da evolução. Anteriormente à teoria da evolução, as raças humanas eram chamadas assim, raça inglesa, raça irlandesa, e obviamente pensava-se que havia grandes diferenças. No entanto, não havia uma teoria estruturada para explicar as diferenças dessas raças na época e como elas teriam surgido. A partir do momento que Charles Darwin ele publica o seu livro A Origem das Espécies, passa-se a imaginar as raças humanas como sendo etapas do processo evolutivo que deu origem ao ser humano. Então, como se houvessem raças mais desenvolvidas, mais evoluídas do que outras. É interessante porque esse famoso biólogo do século XX, Stephen Jay Gould, já falecido, ele diz o seguinte: os argumentos biológicos para o racismo podem ter sido comuns antes de 1859, que foi o ano da publicação do livro A Origem das Espécies, mas aumentaram em ordens de magnitude após a aceitação da teoria da evolução. Por quê? Porque a teoria da evolução, na verdade, ela nivela o ser humano com outros animais. Dessa forma, o humano passa a ser visto como um animal que está adaptando ao meio ambiente e imagina-se que algumas raças, que naquela época eram dessa forma definidas, seriam mais evoluídas, mais diferenciadas do que outras. Nesse contexto, eu gostaria de ler esse trecho escrito por Ernest Haeckel. Para você que não conhece esse cientista, Ernest Haeckel, ele foi responsável por aquele princípio que diz que a ontogenia recapitula a filogenia. O que é isso? A ontogenia é o desenvolvimento embrionário. Então, para Ernest Haeckel,
o desenvolvimento embrionário dos seres recapitulava a história evolutiva. Então eu conseguiria ver similaridades entre o desenvolvimento embrionário dos organismos e dessa forma eu entenderia a história evolutiva de todos os organismos. E talvez você que já observou alguns livros didáticos do ensino médio, ensino fundamental, talvez você encontre figuras, imagens ainda recapitulando essa ideia de Ernest Haeckel. Nós sabemos hoje que muitas imagens foram manipuladas, essa ideia hoje em dia não tem tanta força, ela caiu por terra na verdade, mas Ernest Haeckel ele era um evolucionista fervoroso e em relação às etnias, ele chegou a escrever o seguinte: o estágio mais baixo do desenvolvimento mental humano, no estágio mais baixo do desenvolvimento mental humano, estão os australianos, algumas tribos dos polinésios e os bosquímanos, otentontes e algumas tribos negras ou pretas. Nada, no entanto, é talvez mais notável a esse respeito do que algumas das tribos mais selvagens do sul da Ásia e do leste da África, as quais não têm nenhum vestígio dos primeiros fundamentos de toda a civilização humana, da vida familiar e do casamento. Eles vivem juntos em rebanhos como macacos. Então, na visão desse cientista e de outros, haveria uma progressão de desenvolvimento dessas raças até chegar no homem europeu, que era o auge do desenvolvimento, que era o referencial do Homo sapiens. Então, vocês podem começar a enxergar que realmente essa teoria acabou fomentando um certo preconceito, enxergando etnias diferentes como sendo inferiores. Essas ideias evolucionistas, elas acabaram levando a absurdos que foram cometidos, como, por exemplo, esse, onde um pigmeu foi colocado no zoológico de Bronx, Estados Unidos, juntamente com um macaco, e exposto como animal, numa gaiola. Episódios tristes como esses foram respaldados pela ideia de que algumas etnias eram tão próximas de animais que poderiam ser tratadas como tais. Hoje em dia, quando nós promovemos essa relação entre evolucionismo e racismo, alguns cientistas, eles, vamos dizer assim, torcem o nariz, dizem que é uma deturpação dos escritos de Darwin, que Darwin, na verdade, não corroborava o racismo, mas, ao lermos os escritos de Darwin, nós vemos claramente que, na mente de Darwin, ele enxergava que algumas etnias realmente eram superiores às outras. No entanto, Darwin era contrário à escravidão, por exemplo, por questões morais. Então, ele, ao ver os indivíduos sendo explorados, ele recriminava isso. Mas na cabeça de Darwin existia seres superiores, etnias superiores a outras. E para nós verificarmos isso e comprovarmos, vamos ler os próprios escritos de Darwin. Como eu disse, o livro mais conhecido de Darwin é A Origem das Espécies, mas Darwin escreveu outros livros. E esse é um desses livros, A Descendência do Homem e a Seleção em relação ao sexo. Eu gostaria de tirar alguns trechos desse livro e ler com vocês. Esse trecho é bem interessante. Diz o seguinte: em algum período futuro, não muito distante, medido por séculos, as raças civilizadas do homem quase certamente exterminarão e substituirão em todo o mundo as raças selvagens. Ao mesmo tempo, os macacos antropomórficos, como observou o professor Schaffhausen, serão sem dúvida exterminados. A ruptura, então, será então ampliada, pois irá intervir entre o homem e um estado mais civilizado, como podemos esperar, do que o caucasiano, e alguns macacos são baixos quanto o babuíno, em vez da atual diferença entre o preto, o australiano e o gorila. Em tempos de pandemia, também de Covid, que nós estamos passando agora, é interessante nós vermos outro trecho desse livro de Charles Darwin em relação a essa questão de seres humanos ou populações que seriam mais adaptadas, mais que teriam uma aptidão maior para a sobrevivência. Interessante citação, ó. Com os seus selvagens, os fracos no corpo ou na mente são logo eliminados. E aqueles que sobrevivem geralmente exibem um vigoroso estado de saúde. Nós, civilizados, por outro lado, fazemos o possível para controlar o processo de eliminação. Construímos asilos para os imbecis, os mutilados e os doentes. Instituímos leis ruins e os nossos médicos exercem sua máxima habilidade para salvar a vida de todos até o último momento. Há razões para acreditar que a vacinação tenha preservado milhares de constituição fraca,
que anteriormente teriam sucumbido à varíola. Assim, os membros fracos das sociedades civilizadas propagam sua espécie. Preste atenção nesse último trecho. Ninguém que tenha participado da criação de animais domésticos duvidará que isso deva ser altamente prejudicial para a raça humana. Dificilmente alguém é tão ignorante que permita que seus piores espécimes se reproduzam. Então, como nós vimos na visão de Charles Darwin, claramente existiam etnias superiores às outras, e até no trecho anterior é como se ele previsse que futuramente as etnias inferiores seriam eliminadas por essas superiores. E talvez você lembre de algum evento histórico associado a isso. Posteriormente, nós vemos também ele retratando um cenário onde, através dos nossos hospitais, do nosso cuidado, nós acabamos permitindo que pessoas que não sobreviveriam em condições normais tenham a sua existência preservada. Ou seja, não permitimos que a seleção natural atue de forma efetiva na população humana. Nesse contexto, Richard Wickard, que foi o autor do livro De Darwin a Hitler, ele tem algumas citações interessantes. Por exemplo, essa aqui, ó. O darwinismo por si só não produziu o Holocausto, mas sem o darwinismo, nem Hitler, nem seus seguidores nazistas teriam os fundamentos científicos necessários para convencer a si mesmos e aos seus colaboradores que uma das maiores atrocidades do mundo era realmente digna de louvor. Ou seja, o darwinismo não é uma condição suficiente para o surgimento do nazismo, mas foi uma condição necessária para criar essa lógica, né, e respaldar algumas atitudes, usando inclusive a ciência, lamentavelmente. Thomas Huxley, acho que todos vocês têm ouvido falar de Thomas Huxley, foi também um grande defensor do evolucionismo, e ele tem uma citação interessante, também relacionada à questão étnica, e essa declaração ocorreu logo depois da Guerra Civil Americana, naquele contexto. Ele diz o seguinte: nenhum homem racional, conhecedor dos fatos, acredita que o preto médio seja igual, menos ainda superior ao homem branco. E se isso for verdade, é simplesmente incrível que quando todas as suas deficiências forem removidas e o nosso parente prognata tiver um campo justo e sem nenhum favor, assim como nenhum opressor, ele poderá competir com sucesso com seu rival de cérebro maior e mandíbula menor, em uma competição que deve ser realizada por pensamentos e não por mordidas. Então, na visão dos cientistas, após também a finalização da guerra e a liberdade dos escravos, eles não poderiam nunca competir de forma igual ou dificilmente poderiam competir, porque na visão deles esses indivíduos eram inferiores. George Gaylord Simpson, que viveu no século passado, faleceu na década de 80, ele declara o seguinte: as raças humanas têm, ou talvez devêssemos dizer tiveram, exatamente o mesmo significado biológico que as subespécies de outras espécies de mamíferos. Então, a partir do momento que nós enxergamos o ser humano como mais um animal, nós verificamos que existe a seleção natural, que seleciona os mais aptos, nós passamos a tentar entender o sucesso aparente de algumas populações como possivelmente uma maior adaptação ao meio e uma superioridade. Então a ideia, na verdade, leva essa lógica perversa. Como eu disse anteriormente, ao nós olharmos para o genoma, é a minha área, eu sou geneticista, ao nós olharmos o DNA, não existe margem para nós considerarmos que os seres humanos, as populações humanas são muito diferentes. Todos nós somos muito iguais. Isso é tão verdade que, por exemplo, se um indivíduo branco tiver que fazer um transplante de órgão, talvez o mais, vamos dizer assim, que encontre uma compatibilidade seja em um indivíduo preto e vice-versa. Isso pode acontecer. Ou seja, não existe uma diferença drástica entre as etnias. Existe uma maior diferença entre, vamos dizer assim, uma menor diferença entre populações do que dentro da própria população. Ou seja, interpopulações, essa diferença é menor do que a diferença que existe entre indivíduos de uma mesma população. Todos nós
somos muito iguais. Para nós entendermos essa variação da população humana, eu vou citar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco como isso acontece. Imagine que você está numa montanha e no sopé da montanha você encontra uma plantinha, um espécime. Você olha aquela planta, analisa ela, começa a descrever aquela planta, os detalhes daquela planta, enfim, e faz uma descrição. E daí você começa a subir aquela montanha. Vamos colocar que essa montanha tem uns 3.000 metros de altura. Então você começa aquela escalada da montanha e depois de 150 metros você encontra de novo aquela mesma espécie. Agora um espécime diferente, mas a mesma espécie. E você começa a observar e você vê pequenas diferenças. Parece que aquele espécime não é exatamente igual àquele que você viu no sopé da montanha. E você começa a pensar, por que isso está acontecendo? E depois você começa a subir, continua a subida, sobe mais uns 150 metros e vê de novo aquela mesma espécie. E as diferenças vão se acumulando e parece que quando você chega no topo da montanha, aquela mesma espécie é muito diferente daquela que você observou lá ao pé da montanha. Por que isso acontece? Porque a partir do momento que você está subindo nessa montanha, as condições de temperatura, de disposição de oxigênio, de radiação solar mudam, variam. E essas variações ambientais, inclusive até o próprio solo pode ter algumas modificações, isso gera pequenas diferenças fenotípicas na aparência daquelas plantas. E dessa forma, você vai observando como se fosse um degradê de variação, a gente chama de clina, desde aquele espécime observado no sopé da montanha até a mesma espécie observada no topo daquela montanha, um contínuo. Chamamos de clina. Tomando esse mesmo exemplo, nós podemos entender a variação das etnias humanas. Quando nós olhamos a cor da pele, a textura dos cabelos e a cor dos cabelos também, cor dos olhos, nós verificamos que as populações que originalmente possuem esses traços estavam em localidades geográficas onde essas características seriam vantajosas. Não quer dizer que elas surgiram em função, necessariamente surgiram do nada, em função dessas condições. Mas quer dizer que essas condições específicas de cada lugar selecionaram os indivíduos que eram mais aptos. Ou seja, nós tínhamos o potencial genético para desenvolver diversas características e o ambiente selecionou as características mais favoráveis. Por exemplo, a pele preta, ela possui uma concentração maior de melanina. Talvez você tenha ouvido falar sobre esse pigmento. A melanina, ela é produzida por algumas células, melanossomos, e ela protege a pele contra a radiação solar. Ou seja, em ambientes onde existe uma grande irradiação solar, é vantajoso você ter uma pele mais escura, porque ela irá proteger a sua pele, também o seu cabelo. A melanina também está envolvida com a cor dos cabelos, dos olhos, contra a radiação solar. Outros aspectos poderiam ser citados aqui em relação às diferenças étnicas, mas nós podemos correlacioná-los com essas variações do ambiente. Ou seja, não existe uma etnia superior à outra. As diferenças estão relacionadas exclusivamente ao contexto onde aquelas populações humanas se instalaram. Para nós entendermos isso, considere esse gráfico aqui de componente principal. Cada um desses pontinhos desse gráfico representa a composição genética de uma população. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está acompanhando essa palestra. Em quantos grupos eu poderia dividir esses pontos aqui? Em quantos grupos? 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos? Onde começa um grupo e termina outro? Fica um pouco difícil, né? Na verdade, eu posso dividir em 2 grandes grupos e vai sobrar algumas populações que não vão se encaixar. Eu posso dividir também em 3 grandes grupos, esses pontos. Eu posso dividir em 4, como os europeus, os africanos, os ameríndios e os do leste asiático. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que essas divisões étnicas, inclusive, são artificiais, porque, como eu expliquei, a diversidade humana é no formato de uma clina. Então, eu definir exatamente onde começa uma etnia e termina outra é uma divisão totalmente arbitrária.
Nesse contexto, nós verificamos que as definições étnicas muitas vezes têm mais uma relação maior com a questão cultural, outros aspectos do que com a questão biológica propriamente dita. Não é fácil você definir onde começa uma etnia e onde termina a outra. Por exemplo, essas duas mulheres. Se você encontrar essas duas mulheres andando por aí, como elas seriam classificadas em termos de sociedade? Como mulheres pretas, as duas. No entanto, ambas mulheres, apesar de ter a pele preta, elas representam populações geneticamente muito distintas. Essa mulher é africana, aqui da extremidade, e essa outra, ela é aborígene, população que originalmente habitava a Austrália. Existem alguns indivíduos ainda que continuam lá. Ou seja, apesar de nós classificarmos essas duas mulheres como sendo pretas, elas possuem uma composição genética, um pool genético distinto dentro das etnias. Então, só para exemplificar como essa classificação étnica, muitas vezes, ela é dissociada do fator biológico. É interessante quando nós observamos as populações de vários animais, nós verificamos que existe uma variação maior entre populações de lobos, elefantes, girafas. Existe uma maior variação dos indivíduos dentro dessas populações da mesma espécie do que entre populações humanas. Dessa forma, nós não podemos dizer que existem sub-raças humanas, subespécies. Não existem subespécies. Existe uma raça humana e diversas etnias. E não existe nenhuma característica, uma etnia superior à outra. Alguns sustentam alguns mitos, como tal etnia é mais inteligente do que a outra, tal etnia tem uma performance atlética melhor do que a outra. Entretanto, os estudos científicos não corroboram esse tipo de ideia. Okay? Nós verificamos nos estudos que algumas etnias podem ter predisposições maiores para alguns tipos de doenças, podem ter algumas mutações, alguns polimorfismos distintos. Entretanto, não existe uma superioridade inata a nenhuma etnia, em nenhum aspecto. Esse estudo é muito interessante porque eles resolveram construir o que seria o fenótipo, de forma mais específica, o rosto do indivíduo que seria fruto da mistura das etnias existentes hoje. Ou seja, como seria mais ou menos o nosso ancestral, a face dele. E o que conseguiram obter foi essa face que vocês estão vendo, que não é uma face que se encaixa no padrão eurocêntrico que nós conhecemos. É um pouco diferente. Nós não poderíamos classificar esse indivíduo nem como um preto, nem como um branco, ou seja, seria uma mistura. Okay? Então, essa seria a face média do indivíduo. Um estudo muito interessante, realizado em 2010, obviamente com viés evolutivo, nesse caso, retratando um hominídeo, ele fez um estudo de 53 populações diferentes humanas e analisou marcadores genéticos dessas populações. E ao analisar esses marcadores genéticos, ele percebeu que ele conseguia confluir essas populações para 3 grandes grupos ancestrais. E esses 3 grandes grupos ancestrais também não eram muito distintos entre eles, eram bem parecidos. Isso é interessante para nós, por quê? Porque nós que acreditamos na Bíblia, nós vemos que lá no relato bíblico está escrito que, após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, com suas respectivas esposas, tiveram filhos e povoaram a terra. E nós conseguimos retroceder a 3 grandes grupos genéticos. Então, existem mapas que tentam reconstruir para onde foi essa descendência de Sem, Cão e Jafé. É difícil nós determinarmos exatamente, existem relatos históricos retratando isso, mas exatamente quais povos foram originados por esses patriarcas, nós não sabemos com precisão. Entretanto, quando nós levantamos essa questão e trazemos para a realidade bíblica, como eu coloquei agora, a história de Noé, enfim, dos filhos dele, a Torre de Babel, que gerou essa dispersão, é interessante nós analisarmos uma acusação que muitas vezes é feita aos cristãos à Bíblia, dizendo que a Bíblia ela corroborou o racismo.
e que foi utilizada para respaldar essa prática. Na verdade, nós não devemos ignorar essa questão. Infelizmente, ao longo da história, vários trechos da Bíblia foram deturpados, foram modificados para respaldar a escravidão e o preconceito racial. Por exemplo, essa Bíblia aqui, feita pelo Império Britânico na época, era uma Bíblia feita para escravos. Então, o que eles fizeram com essa Bíblia? Eles retiraram alguns trechos que não eram convenientes, como o Êxodo, por exemplo. Então, o livro de Êxodo foi retirado porque os escravos não poderiam ler um livro que fala sobre libertação. Outros trechos também que falavam sobre o amor ao próximo, sobre a igualdade, também foram retirados dessa Bíblia. Uma Bíblia específica para escravos. Essa outra Bíblia, a Scofield, muito famosa, de 1917, ela contém um comentário relacionando a maldição de Cão com a raça negra, com a etnia negra. O que é equivocado, porque nós não temos nenhuma evidências para corroborar esse tipo de ideia. Pelo contrário, nós sabemos que essa maldição de Cão se cumpriu no fato do povo cananeu ser posteriormente expulso da sua terra e trabalhar como servos, enfim. Se cumpriu com o povo cananeu e não tem conexão nenhuma com o povo negro, povo preto. Enfim, equívocos que foram feitos em nome da Bíblia. Mas será que a própria Bíblia seria racista? A Bíblia, ela regulamenta a escravidão de tal forma que quando nós lemos alguns trechos, deixa de ser escravidão, porque a Bíblia, por exemplo, Paulo escreve que Filemão devia ser tratado como um filho, inclusive, como alguém querido. E com o tempo, a Bíblia sempre é um crescente, nós vemos que Deus tenta conscientizar o ser humano de que essa prática ela é equivocada. A escravidão é equivocada. Deus criou todos os seres humanos iguais. Tanto brancos como pretos, como amarelos, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos eles. Todos nós somos um. E não existe margem na Bíblia para nós respaldarmos atitudes racistas e eugenistas. Nesse contexto, não basta nós unicamente entendermos essa realidade, nós temos que promover a justiça e a igualdade. Nesse contexto, um trecho escrito há muito tempo atrás pela escritora Ellen White é atual até os dias de hoje. Ela se referindo aos seus conterrâneos norte-americanos, ela escreveu o seguinte: a lei de Deus, contida nos 10 mandamentos, revela ao homem seu dever de amar a Deus supremamente e ao próximo como ele mesmo. A nação americana tem uma dívida de amor com a raça preta. E Deus ordenou que eles fizessem restituição pelo mal que fizeram no passado. Aqueles que não tomaram parte ativa na aplicação da escravidão sobre as pessoas de cor não são aliviadas da responsabilidade de fazer esforços especiais para remover, na medida do possível, o resultado certo da escravidão. Isso aplica a nós também. Mas essa luta, ela deve estar desvinculada de polarizações políticas, ideológicas, e deve ser motivada pela empatia, pelo amor ao próximo e pela noção que nós temos de humanidade. Nós devemos lutar e promover essa igualdade. Para finalizar essa breve explanação, eu gostaria de colocar um questionamento que foi feito por Benjamin Disraeli, perdão. Em um discurso que ele fez em Oxford, muito conhecido, e nesse discurso, um pouco depois da divulgação das ideias de Darwin, Benjamin Disraeli coloca a seguinte questão. Ele diz no discurso dele: senhores, a questão é, seria o homem um macaco ou um anjo? E ele disse: eu estou do lado dos anjos. Eu creio que seria um anjo, porque se eu não concordar com isso, eu estaria destruindo a humanidade, o conceito de humanidade. Então, Benjamin Disraeli já contemplou os desdobramentos que poderiam surgir em função da aceitação da teoria da evolução. E colocou essa questão: né? Somos mais um macaco ou temos uma origem transcendente? Ou seja, para nós analisarmos essa questão e lidarmos de forma saudável com ela, de forma equilibrada, nós temos que olhar para nossas origens e responder algumas perguntas importantes. Quem realmente nós somos? De onde nós viemos?
para onde nós vamos? Será que existe uma realidade superior à que nós vivemos aqui? Outra realidade? Após o surgimento da teoria da evolução, tem sido promovido uma polarização entre ciência e religião, como se você tivesse que escolher ficar do lado da religião ou da ciência. Mas o objetivo desse simpósio é justamente promover e mostrar que pode haver um diálogo saudável entre ciência e religião. Muitos, infelizmente, têm confundido ciência com filosofia ateísta. Pode haver um diálogo saudável entre ciência e religião. Finalizando com a palavra de Deus, que ela diz sobre essa questão, Atos 17, 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. E eu incluiria aqui nem preto, nem branco, nem asiático, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.